Quando a gente ama alguém, quando a gente tem um relacionamento com alguém, na maioria das vezes a gente não tem uma ideia ou a gente nem consegue ter uma ideia correta, absoluta, digamos assim, né, de como o outro é. Porque a gente já tem muita dificuldade para entender como a gente é. E aí quando a gente ama alguém, quando a gente está com alguém, a gente meio que fantasia, eu imagino. Olá, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu sou o psicólogo Mário Pacheco. Estamos aqui gravando mais um vídeo para vocês. Esse vídeo faz parte daquela série de vídeos que nós estamos lançando no YouTube para que vocês se informem sobre todos os processos, todos os sentimentos e os tipos de envolvimentos que existe dentro da dependência química, da depressão, da ansiedade, que hoje em dia é algo muito preocupante, né? É algo muito sério. Então é bom que a gente se informe, que a gente tenha conhecimento. Com esses vídeos também nós estamos lançando um curso. Esse curso é um curso onde você vai entender sobre as técnicas psicoterapêuticas e os manuseios que você pode ter para poder ajudar os seus pacientes. Você que é psicólogo, você que é monitor de clínica, você que é conselheiro terapêutico, ou para ajudar o seu ente querido, você que é pai, mãe, esposo, esposa de um dependente químico ou alcoolista, ajudar ele a ficar longe das drogas, a ficar longe do álcool, das drogas, da depressão e da ansiedade. E hoje nós vamos falar mais um pouco sobre um assunto bastante complicado, né? Que a gente vê muito isso dentro dos atendimentos que a gente faz, que é a questão do dependente afetivo ou codependente. Para relembrar, porque já tem um vídeo falando sobre isso e hoje nós vamos aprofundar um pouco mais, porque eu vou dar aqui umas dicas bem bacanas sobre um grupo gratuito que existe praticamente no mundo inteiro, que se chama Amor Exigente. Aí nós vamos falar um pouco sobre o que é esse codependente e como o amor exigente trabalha com isso. O codependente ou dependente afetivo, a pessoa, né, que tem essa dependência afetiva do outro que usa álcool, do outro que usa drogas, ou mesmo de um relacionamento tóxico. Esse dependente afetivo, ele só existe através da existência do outro. O dependente afetivo, o outro é a razão da vida dele. E aí o negócio já começa a ficar feio. A codependência, ela é um padrão de vínculo, disfuncional, bem disfuncional. E que se transfere para a maioria de todos os outros vínculos que você tem. Dependente afetivo ou codependente, ele tem aquela disfuncionabilidade com o dependente químico e ele acaba transferindo isso para quase todas as outras pessoas em volta dele. Então ele vive de uma forma bastante tóxica, bastante complicada, bastante comprometida. Na verdade, ele não vive, ele sobrevive em função disso, em função dessa dependência afetiva que ele tem com todo mundo. Essa codependência ou essa dependência afetiva, a gente também pode dizer que é a dificuldade de estabelecer relacionamentos com outros e consigo mesmo. E esse é o grande problema, porque até quando você não consegue estabelecer um relacionamento legal com o outro, você pode criar um afastamento, você pode bloquear, você pode simplesmente deixar o outro lá no canto. Mas o codependente ou o dependente afetivo, ele não consegue manter um relacionamento legal com ele mesmo. E é por isso que ele sofre. Nesse processo, o desejo do outro, o desejo da pessoa que ele fica o tempo todo
querendo ajudar, querendo controlar, o desejo dessa outra pessoa é sempre colocado em primeiro plano. É sempre colocado em primeiro plano. E acaba se tornando muito, o desejo do outro acaba se tornando muito mais importante do que seus próprios desejos. E como é que vive uma pessoa onde ele não se dá o direito de ter desejos? Ou pelo menos pensar sobre os desejos que ele poderia ter. Quando ele tem algum tipo de desejo, ele pensa assim, não, e como é que o outro vai ficar? Será que o outro vai falar? Como é que o outro vai reagir? Ai, não sei se a gente vai ter algum tipo de problema aqui. É melhor eu ficar quieto, melhor eu me abster desse meu desejo. Às vezes até não é só um desejo, às vezes até uma necessidade que ele tem de fazer alguma coisa, mas ele não faz em função do outro, porque ele não sabe como o outro vai reagir e ele tem que controlar o outro e não quer perder o outro, e nem afastar o outro. A insegurança, a dependência afetiva que ele tem. Eu dependo do afeto do outro para eu poder viver. Eu dependo de como o outro vai... É bem o afeto mesmo, sabe? O verbo afetar. Como é que isso vai afetar nele? Como é que ele vai reagir? Tá sempre pensando no outro. Esse é o codependente, né? O dependente afetivo. O codependente tem a percepção de si através da opinião do outro. A percepção que ele tem dele mesmo, quando a gente diz assim que ele não consegue estabelecer relacionamento nem com ele mesmo, tá muito voltado para isso daí, porque a percepção que ele tem de si depende da opinião do outro. Se depende da opinião do outro, ele não está tendo vida própria. Desta forma, ele não é capaz de perceber os seus sentimentos. Ele não consegue perceber o sentimento dele, porque o sentimento dele vai depender do sentimento do outro. Ele não consegue perceber o sentimento dele, porque o sentimento dele vai depender do comportamento do outro. Vai depender do discurso do outro. A maioria das relações tóxicas que existe hoje em dia, com droga no meio, com álcool no meio, ou não, são assim. Tem muita gente, inclusive, que até gosta de viver dessa forma e acha que só vai conseguir viver assim. E tem gente que confunde, inclusive, amor, relacionamento, com essa dependência. Isso é doentio, isso é patológico. Inclusive, tá lá nas regras da dependência, de todas as dependências que existem. A codependência, ela já é considerada uma patologia, uma doença. Verifica-se que o que importa para quem está nesse sofrimento, como é que eu vou satisfazer o outro? O que está importando é sempre isso. Como é que eu vou satisfazer o outro? Como é que eu vou deixar o outro feliz? Como é que eu vou deixar o outro alegre? Como é que eu vou deixar o outro bem? Ele não se importa com ele, com a pessoa dele. Ele está sempre se importando com o outro, o tempo todo. O codependente, ele deixa de se escutar, deixa de se perceber, o que quer em detrimento do outro que ele ama. Porque como é que é essa história? Quando, na verdade, a grande verdade sobre tudo isso, gente, é que é o seguinte: quando a gente ama alguém, quando a gente tem um relacionamento com alguém, na maioria das vezes a gente não tem uma ideia, ou a gente nem consegue ter uma ideia correta, absoluta, digamos assim, né, de como o outro é. Porque a gente já tem muita dificuldade para entender como a gente é. E aí quando a gente ama alguém, quando a gente está com alguém, a gente meio que fantasia. Eu imagino que ele seja assim, eu imagino que ele seja assim, eu gostaria que ele fosse assim. Essa é a ideia que eu tenho dele, né? Então, só que quando você faz isso voltado sempre para o jeito que você gostaria que o outro fosse. Por quê? Porque você vai colocar aí o teu desejo, você vai colocar aí a tua necessidade para que esse relacionamento dê certo. O codependente, ele não consegue entender nele mesmo o que ele quer do outro. Então ele vive tentando controlar o outro, mas sem ter muita certeza do que ele quer para ele, né? Ah, se o outro for violento, como é que eu tenho que fazer? Se o outro for calado, como é que eu tenho que fazer? Se o outro não der a mínima pra mim, não for responsivo ao meu amor, como é que eu tenho que fazer? Ele nunca se impõe. Ele nunca, na verdade, sabe exatamente o que ele quer do outro. Ele fica imaginando que se ele conseguir controlar o outro de alguma forma, de qualquer forma que ele consiga controlar, ele acha que tá tudo bem. Então, tem muita dificuldade
dificuldade para poder se entender, muita dificuldade para entender o que ele quer do outro, do relacionamento dele, e muito mais dificuldade para entender o outro. Então ele tenta controlar. E a gente não controla ninguém. Ele tenta mudar o outro. E a gente também não muda o outro. Com muita dificuldade a gente consegue mudar a gente mesmo, né? O outro a gente não consegue mudar nunca, tá? O outro aspecto relevante é que o codependente, ele tem hábitos e comportamentos autodestrutivos, que os mantém presos a relacionamentos não gratificantes e que o impede de encontrar a felicidade na pessoa mais importante da sua vida. Qual é a pessoa mais importante da sua vida? É você mesmo. Porque você só consegue amar alguém se você gostar de você, por quê? Aí você tem a disponibilidade de ter esse amor dentro de você para poder oferecer para o outro. Quando você não consegue fazer isso, você passa a ter comportamentos autodestrutivos. Comportamentos que você não tem a mínima ideia do que você vai precisar fazer para que aquele comportamento dê certo, para que aquele relacionamento dê certo. Então essa é a ideia, isso é como é o codependente, né? Uma pessoa que vive constantemente sofrendo dentro de um relacionamento, porque não tem uma opinião de como ele é e de como ele gostaria que fosse aquele relacionamento, porque ele fica o tempo todo baseado só no emocional. Ele não age com a razão, só com o emocional. E aí ele vai precisar de técnicas, vai precisar de terapia, vai precisar se conhecer, vai precisar se aceitar e saber que ele tá se machucando emocionalmente e às vezes até fisicamente, né? Porque acontece de muitos relacionamentos terem problemas seríssimos e entrarem para o âmbito da violência física e tal. E aí tem gente que passa anos assim. Existe um grupo de apoio que praticamente funciona no mundo inteiro, tá? Que foi criado aí em paralelo com os alcoólicos anônimos e também com os narcóticos anônimos para poder atender esses pais, essas mães, esses esposos, essas esposas, os avós, os tios, as tias e até os amigos que criam essa dependência como dependente químico ou que tem uma dependência afetiva muito exagerada, tóxica com uma outra pessoa. E esse grupo se chama amor exigente. Esse amor exigente, ele foi trazido para o Brasil por um padre jesuíta chamado Padre Haroldo Ram, mais ou menos 30 anos atrás. O Padre Haroldo, eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, tive o prazer de trabalhar com ele em 2 ou 3 eventos. Nós montamos alguns cursos que eu fui convidado para palestrar e o Padre Haroldo estava lá, a gente fez viagem juntos, inclusive, batendo papo e tal. Ele era uma pessoa fantástica, ele já faleceu. Acho que tem uns 2 anos que ele faleceu. O Padre Haroldo, ele veio para o Brasil há muitos anos atrás. O Padre Haroldo tem uma história também muito complicada. Na família dele, várias pessoas eram alcoolistas. E aí ele acabou perdendo vários entes queridos para o álcool e tal. E ele resolveu dedicar a vida dele para esse trabalho de álcool, de droga e familiares dessas pessoas. Existe hoje em dia o Instituto Padre Haroldo, que é uma clínica que faz tratamento para dependência química e que também trabalha com pesquisas e tudo mais dentro dessa área, tanto psicológica quanto psiquiátrica, voltada para tratamento. E foi ele que trouxe, foi o precursor, digamos assim, do tratamento para dependência química e também do amor exigente. O lema do amor exigente é o seguinte: só por hoje eu serei a pessoa mais importante da minha vida. O codependente ou dependente afetivo, quando ele entra no amor exigente, ele já entra tentando entender o que ele tem que se colocar em primeiro lugar. Hoje eu serei a pessoa mais importante da minha vida. E aí ele começa assim: quando eu penso no outro, o amor exigente diz assim, o outro que eu tô falando é o dependente químico. O amor exigente diz assim: olha, eu amo você, mas eu não gosto do que você faz. Eu não gosto do que você faz, eu não aceito o que você faz. Para isso, né, existem alguns passos, algumas técnicas que ajudam a pessoa que frequenta o amor exigente a entender como funciona isso. Eles chamam de princípios.
tá? Eles chamam de princípios. Então são 12 princípios que existem no amor exigente e eles trabalham da seguinte forma: você vai uma vez por semana e cada dia é feito uma palestra diferente. Eles costumam trabalhar com um princípio durante um período, são 12, então eles trabalham um princípio por mês. E aí trabalham esse princípio, conversam muito sobre isso, explicam tal, e depois montam grupos onde funciona mais ou menos como grupos psicoterapêuticos, onde eles chamam de partilha. Então o outro vai lá, partilha dentro daquele assunto que está sendo tratado, tal, né? E daí quando ele sai de lá, ele já sai com aquela reflexão: eu preciso mudar isso, eu tenho que mudar isso. Então nós vamos conhecer esses princípios agora para vocês entenderem como é que funciona esse amor exigente. O primeiro princípio do amor exigente é um princípio identificador, que diz o seguinte: o autoconhecimento é fundamental. Então, os problemas da família, os problemas da escola, da comunidade, têm raízes na estruturação atual da sociedade. O problema da família, o problema da escola, o problema dos grupos sociais, o problema do trabalho, eles têm, a estrutura deles está em como funciona a atual sociedade. Em linhas gerais, esse princípio identifica os valores, ou seja, aquilo que somos e aquilo que queremos. Como é que isso ajuda? Isso ajuda da seguinte forma: eu estou aqui me identificando, criando um autoconhecimento, me entendendo, me conhecendo, quem eu sou, o que eu quero, e aí eu comparo com a sociedade. Porque tem coisas que a sociedade faz ou que a sociedade pratica que eu não quero. Eu tenho que pensar sobre isso, por isso eu tenho que ter um autoconhecimento. Então esse primeiro princípio, ele identifica a pessoa começa a criar um autoconhecimento e aí ele vai trabalhar os objetivos de cada pessoa. O meu objetivo é esse, o meu propósito é esse, o que eu quero para minha vida é esse. Então o codependente ou dependente afetivo já começa aí a entender, né, que ele tem objetivos. Ele começa a pensar: bom, se eu tenho objetivos, como é que eu vou fazer? Eu estou vivendo segundo o objetivo do outro, eu estou fazendo o que o outro quer. Só que dentro desse grupo é bacana, por quê? Porque você começa a perceber que um tem um objetivo. Por exemplo, tem gente que tem o objetivo de ser pai dentro daquela família, mas não consegue porque tem um filho que usa droga e vive constantemente com aquela preocupação. A mãe é a mesma coisa, o esposo, a esposa também consegue entender isso. Olha, eu não estou sendo esposo, eu não estou sendo esposa, eu vivo o tempo todo preocupado com o comportamento dele, com o que ele está fazendo, e eu não estou vivendo a minha vida, porque eu também tenho que viver, eu também tenho que trabalhar, eu também tenho que estudar, eu também tenho que ter meus desejos, eu também tenho que ter a minha vida. Eu não posso ficar o tempo todo preocupado com ele, com o que ele está fazendo, ficar com medo que as coisas aconteçam e também ter medo de perdê-lo. Então eu preciso me pôr. Eu preciso me colocar na situação, entender a minha necessidade, entender o meu desejo. E para isso você precisa ter um autoconhecimento e conseguir se identificar. O segundo princípio é um princípio básico chamado humanizador, que é muito interessante porque diz assim: os pais também são gente. Os esposos, as esposas também são gente. Também são seres humanos. Os professores também são gente. Por que a gente fala de professores? Porque a gente vê muito professor hoje em dia que tem essa afetividade com os alunos, cria um determinado medo e cria uma relação muito tóxica, né? Que a gente vê aluno aí batendo em professor na escola, né? Assim como o marido bate na esposa, assim como o filho agride o pai e a mãe também. Então, você também é gente. Não é só aquela pessoa que vive do teu lado e que te dá muito trabalho que é gente. Você também é gente. Porque você está preocupado com a necessidade dessa outra pessoa o tempo todo. E o seu sentimento, como é que fica? Você também é um ser humano. Você também é gente. Quer dizer, nós não somos super-heróis. Nós não somos super-heróis. Não somos perfeitos. Ao contrário, devemos aceitar as nossas limitações e nos perdoar sem perder a nossa autoridade. Como é que funciona essa coisa da autoridade? Eu não sou super-herói, eu não sou perfeito, eu tenho que entender a minha limitação, eu vou me perdoar pelos defeitos que eu tenho sem perder a minha autoridade. Como é que funciona essa questão da autoridade?
O pai tem que ter autoridade de pai, a mãe tem que ter autoridade de mãe, o professor tem que ter autoridade de professor, o esposo tem que ter autoridade de esposa, a esposa tem que ter autoridade de esposa. É só assim que funciona o relacionamento, cada um faz o seu papel. O amor pela vida é fundamental e também não devemos desanimar por causa dos problemas. Eu também sou gente. Eu preciso perceber qual é o meu papel ali, naquele ambiente, naquela família, naquele grupo social. Amar a vida que eu tenho e não desanimar com os problemas que eu tenho. Eu tenho que enfrentar meus problemas. De que forma que eu vou enfrentar meus problemas? Da melhor forma possível. Quando você entende que você tem esse comprometimento afetivo, você já começa a criar aí dentro de você a possibilidade de você resolver da melhor forma possível. Às vezes até se afastando, às vezes até desistindo desse relacionamento. Aí vamos para o terceiro princípio. O terceiro princípio é um princípio que eles chamam de protetor. Ou seja, é importante saber dizer não na hora certa e do jeito certo. Não vamos brigar, não vamos gritar, não vamos discutir, não vamos impor, mas eu preciso dizer não porque existe a necessidade de dizer não. O sim eu só posso dizer dentro da possibilidade. Existe possibilidade de dizer sim dentro de um relacionamento? Para qualquer coisa que esteja acontecendo? Existe. Então sim. Não existiu a possibilidade? É não. Por quê? Porque existiu a necessidade de dizer um não. Os recursos dentro desse princípio protetor, os recursos que a maioria de nós temos, eles são limitados. Nós precisamos aceitar que nós não somos uma fonte ilimitada de recursos. Os recursos emocionais, os recursos financeiros, os recursos de comportamento, eles são limitados. Eu não sou super-herói. Eu sou um ser humano, então os recursos que eu tenho são bem limitados. Então vai chegar uma hora que eu vou ter que dizer um não. E se eu não consigo dizer esse não porque eu tenho uma codependência, o que eu faço? Eu pioro muito a minha situação, muito mesmo. Para isso devemos avaliar e conhecer os nossos próprios limites. Os limites físicos, os limites emocionais, os limites econômicos, sabendo que o nosso amor, a nossa maturidade e disposição vencem quando aprendemos a ceder e compreender o limite do outro. Então vamos lá. Posso dar um exemplo muito claro. Quando eu falo em limite físico, em limite emocional, em limite econômico, vamos exemplificar. Um pai e uma mãe que tem um filho que usa droga. Limite físico. Tem mãe, tem pai que passa a noite inteira, às vezes dias, sem dormir, porque o filho está fora de casa usando droga e ele não tem a mínima ideia de onde o filho está. Isso é um limite físico que você vai ter que criar aí um limite. E outro limite, o limite emocional. Eu estou tão preocupado, o tempo todo eu estou preocupado com essa pessoa. Eu estou muito preocupado com meu esposo, que bebe demais. Eu estou muito preocupado com a minha esposa que bebe demais. Eu estou muito preocupado com o meu filho e com a minha filha. Cria dentro de mim uma angústia muito grande. E quando você cria uma angústia, para ela sarar, você tem que resolver algum problema. A angústia sugere que existe um problema. E o pior, a angústia é um sentimento que dói. Ela está ligada à ansiedade e ela causa problemas físicos sérios, que é importante que você trabalhe isso também, né? Porque essa ansiedade também vai estar inserida aí nesse contexto, né? E aí, a questão do econômico, o limite econômico, por exemplo, o pai e a mãe que tem um filho que usa drogas, o que acontece? O filho gasta mais do que deve, o filho rouba as coisas de dentro de casa. O filho liga para a mãe e para o pai de noite, de madrugada, a hora que for, e exige dinheiro. Eu já tive muitos exemplos que eu poderia comentar sobre pacientes assim. Eu tinha um pai extremamente codependente, o filho era usuário de crack, já tinha mais de 30 anos de idade e o pai não aguentava mais, nem economicamente, nem fisicamente, nem emocionalmente. Então o que o pai fazia? O pai ia dormir, o pai pegava várias notinhas de R$10 e botava do lado do criado mudo da cama dele. E o moço ficava no outro quarto. Aí o moço ia lá, batia na porta, o pai jogava R$10 por baixo da porta. Aí o moço
acionava o mototáxi trazia a droga dele, ele usava a droga, daí a pouco ele batia de novo, o pai jogava outro R$ 10. E depois no outro dia o pai ainda tinha que pagar as corridas do mototáxi. Então, isso daí é um limite emocional, um limite físico, um limite financeiro muito complicado. E eu preciso aprender a ceder e compreender o limite que o outro tem que ter. Eu preciso entender, ceder para mim mesmo, entendeu? Não, ele tem que ter limite com isso. Eu não posso dar tudo que ele quer. Eu não posso falar tudo que ele quer. Eu não posso permitir tudo para ele. Esse é a proteção. Muito dependente químico, muito alcoolista não vê isso como proteção. Mas isso faz parte da doença dele. Ah, não me entendem, não sei o quê. Não, isso faz parte da doença dele. Na verdade, quando o codependente de um dependente químico, né, está fazendo isso, ele está tentando proteger. Claro que está tentando proteger. Ele não quer que a pessoa morra. Não quer que a pessoa vá presa, não quer que a pessoa tenha overdose, quer que a pessoa saia daquilo. O quarto princípio é um princípio chamado valorizador. O que é isso? Valorizando os papéis de formadores de homens e mulheres. Como que a gente explica isso? Pais e filhos não são iguais. Valorizando os papéis. O que foi que a gente falou agora há pouco? Pai faz papel de pai, filho faz papel de filho, mãe faz papel de mãe, filha faz papel de filha. Porque é assim que funciona a família. Professores e alunos também não são iguais. Professor faz papel de professor, aluno faz papel de aluno. Você e eu não somos iguais. Também tem isso. Estamos aprofundando nesse autoconhecimento. Meu filho, eu sou o pai, você é filho, você precisa me ouvir. Meu filho, eu sou diferente de você. É necessário ter essa valorização dos papéis que formam as identidades do homem e da mulher. Cada um tem um problema diferente. É importante assumir a missão de pai, a missão de médico, a missão de psicólogo, a missão de professor, a missão de marido, a missão de esposa e orientar, nortear a conduta das pessoas que estão em volta de você. Não, eu sou o pai. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Hoje em dia a gente ouve muito assim, ah, eu tenho filho. Não é ter filho é fácil. É ser pai. É muito diferente. Eu tenho filho, eu sou um pai. Eu tenho uma mulher, eu sou um esposo. É muito diferente. E aí a gente tem que estabelecer normas e regras que precisam ser respeitadas para o bem de todos, que é para esse relacionamento poder funcionar. O quinto princípio se chama princípio libertador, que é muito baseado no jogo da culpa que existe aí. O sentimento de culpa torna as pessoas indefesas e sem ação. Acusar alguém ou alguma coisa para se livrar da responsabilidade do que não está dando certo com você ou com o outro não resolve nada. Sem sentimento de culpa, de autopiedade ou de raiva, estaremos livres para agir e deixar que os outros cresçam, arcando com as consequências, boas ou ruins, do próprio comportamento. Existem muitos codependentes que acreditam sinceramente que a culpa é dele. Por causa da minha culpa, porque é culpa minha, porque eu não fui bom o suficiente para fazer isso, para fazer aquilo, para dar o que ele precisa. Existe pai e mãe que também tem esse sentimento de culpa. A culpa foi minha. Não. Você não deu droga para ele, você não deu álcool para ele e você também não ensinou ele a ter aquele comportamento. Então, o jogo dessa culpa fica muito bacana pro sujeito que tá lá usando droga, que tá lá te afetando toxicamente. O jogo dessa culpa fica muito bacana para ele, porque no fundo, ele entende que você sente essa culpa e ele aproveita disso, né? Então, quando você entende isso, você se liberta dessa culpa, que é o que a gente chama de o jogo da culpa, é o princípio libertador. Me libertei disso, eu não tenho culpa disso. O sexto princípio se chama influenciador. O que é quando a gente fala em influência? Comportamento. O comportamento é o centro desse programa do amor exigente. O comportamento tem que ser o centro de um relacionamento. De filho com pai, de mãe com filho, de marido com esposa, de professor com aluno, qualquer interação social.
O comportamento tem que ser o centro. O comportamento dos filhos afeta o comportamento dos pais. O comportamento dos pais afeta o comportamento dos filhos. O comportamento do esposo afeta o comportamento da esposa e vice-versa. Então, o seu comportamento me afeta e o meu comportamento te afeta. Diante de um comportamento inaceitável, nós não podemos competir com a outra pessoa e nem perder a nossa dignidade. Volto a dizer, dentro de um comportamento inaceitável, eu não tenho como competir com a outra pessoa. E também não quero perder a minha dignidade. Então, presta atenção. Os comportamentos influenciam e afetam. Porque quando a gente fala de um comportamento para dependente químico e para alcoolista, principalmente, não adianta só parar de usar droga, não adianta parar de usar álcool. Tem que mudar os comportamentos. Porque, inclusive, neurologicamente, isso vai afetar. Vai criar um novo hábito através da neuroplasticidade e vai fazer o sujeito a criar um novo estilo de vida. E isso muda o comportamento. Então, o comportamento muda isso e isso muda o comportamento. Ajuda o comportamento a sedimentar. É preciso manter o equilíbrio para conduzir os relacionamentos no rumo certo. Quando a gente falou do não, quando a gente falou da libertação da culpa, quando a gente falou dos seus limites, que você também é gente. Se você se esforça para o seu comportamento não afetar o outro também tem que se esforçar para o comportamento dele não te afetar. É uma via de mão dupla o tempo todo. Isso é o social, é uma via de mão dupla. Não sou só eu que tenho a responsabilidade dentro de qualquer tipo de relacionamento, são os dois. Ou a família toda também. O sétimo princípio é um princípio que o Amor Exigente chama de preparador. O que é isso? Quando você começa a perceber que você precisa tomar alguma atitude ali com aquela pessoa que está sendo tóxica com você, que está te afetando porque usa droga, porque bebe, porque tem um comportamento péssimo, porque você faz de tudo e a pessoa não sai, e você percebe que você está ficando muito mal com tudo aquilo, você precisa tomar alguma atitude. Essa atitude vai gerar uma crise ali naquele relacionamento. Essa crise vai preparar para o início dessa mudança necessária. Vamos nos preparar. Não permitir abusos e desrespeitos. Vamos nos preparar. Eu não vou mais permitir nenhum abuso, não vou mais permitir nenhum desrespeito e vou cuidar para que a minha atitude seja correta, seja corajosa. Devemos assumir posições claras, bem definidas dentro desse relacionamento, ser firme, perseverante, sem nos omitir, nem delegar a responsabilidade para ninguém. Vai gerar uma crise no outro, vai gerar uma crise. E aí o próximo princípio é um princípio que vai gerar uma esperança. Por quê? Porque se essa crise for bem administrada, surge a possibilidade de uma mudança positiva. Da crise bem administrada surge essa oportunidade. A esperança de uma reação positiva. Esse é um princípio de extrema importância para que você possa atingir os resultados desejados. Não que você vai mudar o outro, você vai se impor. Só isso. Eu não quero mais isso. Eu não quero ser assim. Eu não quero ser tratado assim. Eu não quero ter que ficar o tempo todo cuidando de você. Devemos ter um plano de ação com metas, prioridades e fazer o que precisa ser feito, sem pena do outro e muito menos sem pena de si próprio. Ai, mas eu vou fazer isso, eu não vou ficar bem, eu vou ficar mal. Não tenha pena de você, faça. Por quê? Porque você já se conscientizou da necessidade de você, vamos usar um termo aqui, bater de frente, se impor, que é para gerar uma crise, para existir aí a possibilidade da mudança. Depois disso, vem o princípio apoiador. O que acontece? Na comunidade, as famílias precisam dar e receber apoio. O Amor Exigente faz isso o tempo todo. Eles vão compartilhando e vão um apoiando o outro. O outro chega lá e fala assim, olha, eu criei uma crise lá porque eu disse não, a pessoa ficou muito estressada, diz que vai sair de casa, não sei o quê. Então, vamos acolher, interagir, integrar, compreender e ajudar o outro. Isso é feito dentro do Amor Exigente e você também vai fazer isso dentro da sua família para que as pessoas não se sintam muito sozinhas e muito mal quando entram
nesse processo, tá? O princípio é um princípio exclusivo ali que acontece dentro do amor exigente quando um apoia o outro, quando resolve começar a ter as atitudes necessárias para essa mudança, né? Tentar fazer o outro entender que ele tem que mudar o comportamento, não é mudar ele, é mudar o comportamento, né? Outra interessante também, o 10º princípio, que é o princípio da cooperação. A família, a essência da família, ela repousa não é só na convivência, é na cooperação também. Nós devemos trazer isso também ali dentro do ambiente, junto com o outro que está causando essa codependência, esse problema sério para você. Escuta, a gente tem que conviver bem, você precisa mudar esses comportamentos e nós temos que cooperar aqui dentro. Quanto o movimento de codependência, né, de dependência afetiva que a gente percebe, né, a esposa reclama demais, que o marido não faz nada, que não ajuda em casa e vice-versa. E o filho também fica trancado o dia inteiro no quarto, usando droga, peço para colocar um lixo na rua, não faz, eu peço para fazer aquilo, não faz. Eu tenho que assumir a parte social que me cabe. Qual é a minha parte social? Pai, a mãe, o filho, o esposo, a esposa, e fazer essa cobrança dentro de uma cooperação conjunta para aquilo poder acontecer. Tá sendo claro isso para vocês? Podem deixar aí nos comentários o que vocês quiserem, que eu vou ter o maior prazer em responder. O 11º princípio do amor exigente é um princípio chamado organizador. Por quê? A partir do momento em que você cria uma crise, exige a mudança do comportamento do outro, você vai estar exigindo aí o quê? Uma disciplina. E a exigência da disciplina, ela é libertadora também. Assim como quando você se livra da culpa, né, você se sente bem liberto daquilo, a disciplina também é libertador. A disciplina, ela tem o objetivo de ordenar e organizar a vida da família, a vida dos pais, junto com a pessoa, a vida dos filhos e de toda a família. A exigência na disciplina tem o objetivo de ordenar e organizar a minha vida e a vida do outro também. Mas assim, você exige disciplina, mas você vai ter a sua disciplina e exigir que o outro tenha dele. Dentro daquele ambiente. Não é exigir coisas, você não está exigindo nada demais. Você está exigindo que mude o comportamento, que ele faça o papel dele e que ele entenda o que ele tem que mudar aí nessa situação. Às vezes até fazer um tratamento, parar de usar drogas, parar de usar álcool, porque sem organização e sem disciplina, a gente se sente um tanto quanto infantil, inseguro. Quem não tem disciplina é criança. Até o adolescente ele tem uma certa disciplina, que às vezes não é lá muito correta, porque ele ainda está aprendendo a ser adulto, mas quem não tem disciplina é a criança. Você tem que estar sempre ensinando, falando, colocando de castigo e tal. Agora, se você está fazendo isso com uma pessoa que tem 18, 19, 20, 25, 30, 40, 50 anos, que não tem disciplina nenhuma, que não tem comportamento nenhum e que está afetando a tua vida o tempo todo, complica, né? Então, estabelecer limites, criar condições para desabrochar o que temos de bom para sermos cada vez melhor. Então, assim, estabelecer limites é fácil da gente entender, sim ou não. A que horas você vai voltar para casa? Você vai parar de beber? Você vai fazer um tratamento? Você vai parar de usar? Você vai parar de falar palavrão? Você vai parar? Você vai ter que mudar aí. E criar condições. Na maioria das vezes, essa condição é muito simples. Eu vou fazer a minha parte, você vai fazer a sua. Essa é a condição. Porque também você precisa se impor. E aí chegamos no 12º princípio, que é um princípio compensador, que diz assim: não precisa ter medo de nada. Por quê? Porque o que você está fazendo é por amor. Eu amo essa pessoa. Então, por isso, eu estou me impondo dessa forma. É um amor com respeito, sem egoísmo, sem comodismo, e deve ser também um amor que orienta, que educa, que exige. Eu amo você. Só eu não aceito o que você está fazendo de errado. Eu não aceito o teu comportamento, eu não aceito a tua forma de falar, eu não aceito a droga ou álcool que você usa, eu não aceito as coisas erradas que você faz. Amar não é fazer tudo pelas pessoas, não. E nem dar tudo que for possível. Não, você vai estragar a outra pessoa se você fizer isso. Muito, muito, muito mesmo. Amar é essencialmente
dar condições para que saibam escolher o que é correto e o que é bom para si próprio e também para os outros. Eu não amo sozinho. Eu não amo sozinho. Então eu tenho que saber o que é bom para mim e o que é bom para o outro. Se o outro não está sendo bom para mim e está me afetando e eu estou nessa dependência terrível, eu tenho que repensar. Ou eu entro num programa desse, ou eu faço terapia, eu faço o que for possível. Às vezes precisa até de um psiquiatra para poder tomar um remédio, porque entra em depressão, entra em ansiedade. Tá? Então, esse é o amor exigente, é assim que o amor exigente trabalha e esse é o funcionamento do codependente. Espero que vocês tenham gostado. Podem deixar as dúvidas, os comentários, que eu terei o maior prazer em responder, como sempre faço. Agradeço muito por vocês terem ouvido, se inscrevam, ativam o sininho, recebam os nossos vídeos toda semana e se você estiver interessado em aprender técnicas e manuseios psicoterapêuticos para ajudar quem está usando droga, quem está na depressão, na ansiedade, conheça o meu curso. Foi um prazer falar com vocês novamente. Muito obrigado.